Olá, uma ótima tarde para você que acompanha a nossa programação. Seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do Consulta ao Doutor. Estamos iniciando aquele nosso bate-papo tradicional aqui nas nossas tardes. É sempre uma alegria poder dividir esse momento com você, entrar aí na sua casa, para a gente conversar, trocar ideias e principalmente, esse é o nosso objetivo e compromisso aqui no Consulta ao Doutor, que juntos possamos aprender variados temas ao assunto saúde. E hoje, de maneira muito especial, nós vamos ter a oportunidade de falar sobre um tema que com certeza vai gerar muito aprendizado. É algo que todo mundo sempre comenta, todo mundo quer, todo mundo procura fazer. Bom, calma que daqui a pouquinho você já vai conhecer o tema no nosso bate-papo de hoje e, assim como nos outros dias, eu conto com a sua participação. Você mandando a sua pergunta, o seu depoimento, o seu relato sobre o tema, é aquela oportunidade da gente realmente conversar, trocar ideia sobre o assunto, tá certo? Daqui a pouquinho nós já vamos apresentar o tema, vou apresentar o nosso convidado também e vou abrir essa oportunidade para você começar a participar, mas tudo isso na sequência. Agora, eu quero reforçar com você sobre o nosso canal lá no YouTube, que é uma ferramenta que a gente faz questão que você utilize e, se possível, compartilhe, divulgue para outras pessoas também. Para você chegar lá, basta utilizar esse QR Code aqui, ó, canto superior do seu televisor, aponta o seu celular com a câmera fotográfica habilitada, automaticamente você é direcionado para lá. Alguns aparelhos ainda não possuem essa tecnologia, não vão fazer isso automaticamente. Não tem problema. Antes, vai lá na sua loja de aplicativo, baixa o aplicativo do QR Code e aí sim você faz esse mesmo passo a passo e chega no nosso canal do YouTube. Lá você acompanha a nossa programação ao vivo. Exatamente. Passa na sua televisão, passa lá no nosso canal do YouTube também. E aí, com o sinal de internet, seu celular, no tablet, no computador, aonde você estiver, você nos assiste. Além disso, todo o nosso material, todas as nossas entrevistas ficam lá disponíveis para você. Perdeu um bate-papo, chegou no meio de alguma conversa, alguma dica, orientação passou ali desapercebida, você quer rever aquele trecho ou ainda quer compartilhar essa entrevista com alguém? Tudo isso você faz lá no nosso canal do YouTube, de maneira muito simples, uma navegação super intuitiva, não tem segredo, não precisa ser um especialista para se localizar por lá e você vai perceber isso. 2 detalhes importantes. Primeiro, se inscreva no nosso canal, faça parte dessa nossa comunidade ali no YouTube. Segundo, ative as notificações. Assim, sempre que um vídeo novo estiver disponível, for postado, você recebe um alerta. Então imagina que você está esperando para assistir uma entrevista. Quando ela estiver disponível, você já vai receber essa mensagem no seu celular. Você clica, já assiste, já pode compartilhar muito rápido, muito fácil. Outra questão que eu quero reforçar aqui é que, além de seguir a HIT lá no YouTube, você pode seguir a HIT também nas outras redes sociais, Facebook e Instagram. Lá no YouTube você acompanha a nossa programação. Nas outras redes sociais você vai acompanhar mais dos bastidores aqui do dia a dia da TV. Então você vai ficar sabendo do tema dos programas antes, nós vamos colocar lá também as chamadas, os bastidores, os convidados. Muito bacana, vale a pena você seguir. Tanto no Facebook quanto no Instagram você segue a HIT, que você fica por dentro de tudo o que acontece aqui no dia a dia da emissora, tá certo? Bom, vamos conferir o tema do nosso bate-papo de hoje. Para isso, nós vamos assistir essa matéria que vai introduzir a nossa conversa, vai dar o pontapé inicial no nosso bate-papo. Confere aí. Pequenos esquecimentos, como o local em que estacionamos o carro ou a última vez que utilizamos o cartão de crédito, são exemplos suficientes para darmos a devida importância à memória. Embora as falhas sejam mais frequentes a partir dos 60 anos, a sua queixa não é necessariamente sinônimo de uma doença neurológica mais grave. E há sempre o que fazer em momentos desesperadores de brancos. Para melhorar a capacidade de memória, é fundamental dormir de 7 a 9 horas por dia, fazer exercícios para a memória com palavras, reduzir o estresse e comer alimentos que sejam ricos em ômega 3, que é importante para manter o cérebro saudável e funcional. É muito importante se concentrar quando quer memorizar algo. É mais difícil memorizar quando se está concentrado sem fazer outra atividade ao mesmo tempo. O estresse e a ansiedade também dificultam a memorização.
porque o cérebro está ocupado com muitos pensamentos e tem dificuldade em se concentrar para memorizar. Como melhorar a memória? Esse é o tema do Consulta ao Doutor de hoje. E é um tema super interessante, porque eu tenho certeza que todo mundo ou já passou por isso, ou se não passou, vai passar essas indagações. Depois, como é que eu vou aumentar, como é que eu vou melhorar meu rendimento, como é que eu vou colocar essa memória para funcionar? E todas essas questões nós vamos tentar responder hoje durante o nosso bate-papo. Já recebemos aqui no nosso estúdio, com muita alegria, o Dr. Igor Duarte, fisioterapeuta, neurocientista. Ele que é um amigo, não só do Consulta ao Doutor, mas da HIT também. Doutor Igor, é sempre uma alegria recebê-lo. Obrigado por aceitar novamente o nosso convite. Eu tenho certeza que o nosso bate-papo hoje vai ser de muito aprendizado. Obrigado. Olha, eu que agradeço, eu me sinto parte do time da HIT, eu sou sempre muito bem recebido aqui, gosto muito de participar da programação em geral, e especificamente hoje, que é um tema em que todo mundo parece que está inserido aí, de pessoas mais velhas a pessoas mais jovens, parece que está todo mundo aí com lapsos de memória, né? E vamos tentar entender isso. Vamos tentar realmente entender como tudo isso tem acontecido. E olha, eu já quero deixar a oportunidade para você participar, mandar a sua pergunta. Pode ser pelo telefone, código 11 3337 5886. Você liga, você pode fazer a sua pergunta ao vivo aqui durante o nosso bate-papo, ou deixar a sua pergunta com a produção do jeito que você achar mais fácil. Se você preferir, também pode ir lá no meu perfil do Instagram, @zeca_pereira, e por lá mande a sua participação, tá bom? As suas dúvidas, inclusive como é que anda o seu relacionamento aí com a sua memória, como ela tem funcionado nesses momentos. Vai ser super legal para a gente poder conversar sobre o assunto, tá certo? Mas, doutor Igor, até antes da gente falar de como melhorar a memória, a gente precisa entender o que é a memória, do que a gente está falando. Inclusive depois o pessoal vai mostrar aqui que o doutor Igor trouxe o cérebro aqui, inclusive com o pendrive. Como é que funciona? É mais ou menos isso mesmo? Olha só, as pessoas sempre fazem uma analogia, né, do computador com o cérebro. Na verdade, é bem diferente, né, a forma como se armazenam informações num pendrive. Rapidinho aqui fazer traçar um paralelo. Num computador, num pendrive, num disco rígido, as informações, né, elas são transformadas, seja uma imagem, um vídeo, um áudio, elas são transformadas em um código binário de zeros e uns, né, uma sequência de zeros e uns, e esses zeros e uns, eles ficam armazenados ali no circuito integrado, no circuito eletrônico, no disco rígido, como se fosse uma energia estática, e a informação fica ali. No cérebro, isso daí é completamente impossível. Então, o cérebro, ele capta as informações do ambiente, seja informações luminosas, seja auditivas, sejam químicas do olfato, paladar, ou seja, sobre a textura dos objetos. E o sistema nervoso transforma isso em corrente elétrica. Essa corrente elétrica parte para o centro, para a região cerebral. Lá, as células, que são os neurônios, transformam isso em proteínas. Então, a linguagem do cérebro é uma linguagem elétrica e bioquímica. Quando a gente ativa essa produção de proteínas, é que o sistema nervoso consegue armazenar uma memória. Então, o sistema precisa estar perfeito nessa produção de proteínas. A memória fica enraizada ali. Então, é dessa forma que o cérebro armazena. E armazenar, para um leigo, é basicamente a mesma coisa num computador ou num cérebro, né? Mas, na essência, são coisas completamente diferentes. Importantíssimo a gente ter essa distinção aí para saber como é que a nossa memória funciona. E, aliás, doutor, uma outra questão que parece que anda muito próximo, e eu não sei se elas têm relação, com o aprendizado. E eu queria que o doutor explicasse. A mesma coisa, elas são primas, andam próximo, como é que funciona memória e aprendizado? Olha só, o resultado final é o mesmo, que eu vou precisar transformar isso em corrente elétrica, síntese proteica, para a memória ou para o aprendizado ficar consolidado. E no final das contas, é tudo memória. Acontece que o que a gente chama de memória é o que nós percebemos do ambiente e vamos incorporando isso ao sistema nervoso. O que a gente chama de aprendizado é quando a gente precisa colocar aquilo em prática, experimentação. O professor,
e faz isso na sala de aula. Ele dá todo um conteúdo teórico para o aluno e, posteriormente, esse aluno precisa fazer a fórmula matemática, precisa escrever um texto para, colocando isso em prática, vai assimilando isso. É possível também acontecer a síntese proteica a partir da experimentação. Então, uma técnica muito importante para fazer as informações ficarem retidas é a repetição. Então, quanto mais você repete uma determinada tarefa, por exemplo, o cirurgião quer se tornar um grande cirurgião, ele precisa treinar muito. Quanto mais ele treina, mais proteínas serão produzidas nos neurônios e as informações vão ficar retidas por um período muito maior. Mas isso não tem nada a ver com aquelas repetições mecânicas, né? Não necessariamente, tipo, a pessoa aprende, vai fazer aquilo mecanicamente, a memória é mais do que isso, né? Isso é um tipo de memória também, tá? Isso daí a gente chama inclusive de memória implícita, que a gente não precisa forçar para lembrar disso. Por exemplo, você aprendeu a andar de bicicleta, já tá lá. Você não vê a bicicleta e fala, agora eu preciso, deixa eu ver como que eu... Não, é só montar na bicicleta, já está lá. Entendeu? Existem várias maneiras de ensinar memória, isso num curso específico, mas de uma forma bem rápida diz que quando você aprende alguma tarefa motora, realizando, é como se você escrever na pedra, demora muito para apagar. Eu nunca conheci alguém que nunca teve nenhum tipo de problema neurológico esquecer de andar de bicicleta. A não ser que ele tenha um problema neurológico associado, ele deixa de andar. Mas isso normalmente eu nunca conheci. A pessoa pode até ter problema de equilíbrio, mas ela sabe andar de bicicleta, ela não esquece mais. Que legal. Doutor, você até falou aí, deu uma pincelada na questão dos tipos de memória. Antes da gente falar deles especificamente, se existem outros tipos, né, o doutor já citou um, a gente começou falando do pendrive aqui, dos supercomputadores. Eu queria falar sobre aquela questão da supermemória. Bom, que é uma busca, acho que se noção de todos os estudantes, né, da maioria deles. Não só de estudantes, profissionais também que precisam disso e tudo mais. Minha pergunta é possível treinar e se capacitar para ter essas supermemórias? Olha, isso é muito importante as pessoas que estão em casa entenderem que você não precisa de uma supermemória, você precisa de uma memória para você viver bem. Então não adianta você pensar, por exemplo, um profissional específico, ele tem uma memória, ele lembra de datas, ele lembra de fórmulas matemáticas. Se o seu contexto não é aquele, se você adquirir aquelas memórias, pode trazer um problema para você. Pessoas que têm memórias extraordinárias, existem poucas pessoas no mundo que têm esse tipo de memória altamente superior. Essas pessoas se lembram de tudo que aconteceu na vida delas, de todos os detalhes. Se eu perguntar para você o que aconteceu aí no dia 5 de maio de 1989, você não vai saber dizer, a não ser que esse dia tenha algum componente emocional muito forte. Essas pessoas sabem. E isso não libera, vamos dizer assim, terabytes do cérebro para processar outras informações que são mais importantes. Então, essas pessoas que têm memórias maravilhosas, elas têm, na verdade, um grande problema na vida delas, que elas não conseguem se livrar de memórias que não têm importância nenhuma para a sua vida. Então, dá para treinar a memória, para ter uma boa memória? Sim, dentro da sua realidade. Não adianta querer ter uma memória, uma mega memória, né, para inserir-se em outras realidades que não têm a ver com o seu cotidiano. Isso pode te trazer problemas. Muito bom. Vamos retomar a questão dos tipos de memória então, doutor? Você até começou ali quando eu fiz uma pergunta, já citou um exemplo de um desses tipos. Quais outros tipos, né, se é que existem outros tipos de memória? Olha, basicamente, e inclusive para o espectador entender, a gente tem 3 tipos de memória que elas estão relacionadas com o tempo, com a quantidade de tempo que elas ficam armazenadas. A gente chama de memória de curtíssimo prazo ou memória de trabalho. A gente tem uma memória de curto prazo, né, e tem a memória de longo prazo. Essa memória de curtíssimo prazo, ela dura alguns segundos ou alguns minutos. Ela é importante para a gente, quando a gente está fazendo uma leitura de um livro, você pula de um parágrafo para o outro, e você se lembra o que estava acontecendo no parágrafo anterior. Então, aquele parágrafo que você está lendo agora, ele faz sentido para você. Se você perde essa memória, você não tem
mais entusiasmo na leitura, porque você está lendo um parágrafo e você não sabe o que aconteceu antes. Tá? A memória de curto prazo, ela dura minutos e horas. Né? Essa memória talvez seja a memória principal que as pessoas reclamem aí do dia a dia, que está relacionado onde eu deixei meu carro, onde eu deixei a carteira, a chave, etc. E essa memória de curto prazo, ela é fundamental para processar, que é ali, né, a porta de entrada para a memória virar memória de longo prazo. Elas, inclusive, estão em áreas diferentes do cérebro. Ela, então, dura minutos e horas. Né? E tem a memória de longo prazo, que ela dura dias, meses e até anos. E essa está muito, muito relacionada com fatores emocionais. Então, dependendo do componente emocional ali, se for muito forte, muito fraco, ela vai ficar enraizada por mais tempo ou por menos tempo. Bom, doutor, antes da gente continuar essa nossa caminhada aí sobre o assunto, vamos atender uma ligação? Vamos. Já tem um telespectador na linha que fala lá de Manaus. Quem vai falar com a gente é o Anacleuton. Obrigado, viu, pela ligação, pela participação. Seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo. Me escuta direitinho? Obrigado, bom dia. Uma ótima tarde para você. Obrigado, viu, pela ligação. Pode ficar à vontade. Doutor Igor já te escuta. Já pode fazer a sua pergunta, por favor. Tá. Oi. Oi. Tá me escutando, doutor? Tô te escutando. Pode fazer a pergunta. Doutor, é o seguinte, eu tenho muito esquecimento. Duas coisas que eu tenho, muito esquecimento e sistema nervoso. Nervoso, é isso? Você é muito nervoso. E outra coisa, às vezes eu saio de casa, eu pego o carro e saio de casa. No meio de viagem eu esqueço a minha carteira da motorista, eu tenho que voltar para pegar. Isso, fora essa coisa de esquecer, isso traz problemas graves assim para o seu dia a dia? Isso está atrapalhando você no trabalho, nos seus relacionamentos? Ou é apenas um detalhe que você vem percebendo? Não, atrapalha. Sabe por que atrapalha? Quando pode falar. Não, atrapalha assim, porque às vezes o que aconteceu comigo, assim, distante eu estou, né? Eu vou fazer aquele serviço, né? Acontece aqui distante. Aí eu tenho que voltar em casa, aquele já é um trabalho que já estou perdendo muito tempo para aquilo, né? Entendi. Se estiver trabalhando, isso daí pode atrapalhar. Obrigado, viu, pela sua ligação, pela sua participação. O que a gente pode comentar, doutor? O que sei lá, de repente está acontecendo aí com a Anacleto? Olha só, a memória ela tem uma relação muito, muito forte com a atenção. Se você concentra a sua atenção em determinada atividade, você consegue minimizar, vamos dizer assim, esses lapsos de memória. O que pode estar acontecendo com o colega é que ele tem muito, hoje isso inclusive a realidade de muitas pessoas, é que você tem que dividir a sua atenção com um monte de outras funções, de outros estímulos. Então você acaba não concentrando numa tarefa única. E aí você vai realizar aquela tarefa e sempre ficam alguns percalços pelo caminho. Normalmente isso não está relacionado a nenhum tipo de problema. Claro que, como o telespectador colocou, isso está atrapalhando ele. Então ele precisa procurar um especialista para saber se isso tem relação com algum outro problema, né, que deve levar mais em consideração, ou se é apenas o dia a dia relacionado ao estresse ou relacionado a uma série de excessos de estímulos, tá? Mas, normalmente, quando as memórias elas estão prejudicando mesmo, não é a pessoa que percebe. Normalmente, quem percebe são os familiares. Tá. Para elas está tudo bem, e para os familiares eles estão detectando que, olha, está errado, a gente solicita alguma coisa, nunca ele está realizando aquilo, não se lembra que a gente deu aquele comando, e aí, normalmente, quando procura-se um especialista, é porque já tem algo mais profundo e que pode justificar essa memória. Doutor, você disse dos estímulos, existe diferença quando a gente fala de memória e dessa resposta aos estímulos de homem e de mulher? Eu faço essa pergunta porque todo mundo fala que a mulher consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo e dar conta de várias tarefas. E que o homem não, né? Tem essa diferença cientificamente comprovada ou não? Olha só,
Primeiro que existem algumas diferenças no cérebro. É uma briga constante, inclusive entre cientistas, que é bom, né? A ciência, ela sempre avança. Uma das minhas pesquisas dentro da neurociências é justamente sobre a diferença entre cérebros de homens e cérebros de mulheres. Áreas relacionadas à memória, à formação de novas memórias, ela é mais desenvolvida nas mulheres, mas ao que parece, e isso não tem uma explicação neurológica dizendo, é por isso, né? Mas parece que as mulheres elas conseguem tirar o foco de atenção de uma área e colocar na outra com uma facilidade maior. Dizem que a concentração masculina é melhor, então o homem ele consegue desempenhar muito bem aquela tarefa, né? Mas se você ficar dando mais tarefas para ele realizar, ele pode não executar bem nenhuma dessas tarefas. As mulheres já levam vantagem nisso, talvez porque elas consigam realmente tirar o foco de atenção com uma facilidade maior do que o homem. Rapaziada, não precisa nem me agradecer, entendeu? Agora, cientificamente comprovado, uma tarefa de cada vez. Vamos devagar aí para não misturar aí a cabeça dos homens, hein? Doutor, o Anacleto diz que ele esquece as coisas e ele relatou que isso atrapalha. Às vezes profissionalmente já está longe, tem que voltar e tudo mais. Mas esquecer algo pode ser bom? Olha, esquecer faz parte do sistema nervoso. Existe um sistema que eles chamam de sistema endocannabinoide, que foi feito para esquecer. Então, graças a Deus que a gente esquece, porque senão nós não teríamos, não teríamos áreas livres do cérebro para pensar ou para raciocinar ou para armazenar outro tipo de informações. Então, esquecer é importante. Inclusive, pessoas que têm dificuldade em esquecer são pessoas que podem ter uma série de problemas, inclusive problemas mentais, problemas emocionais. Eu até convido o amigo espectador a refletir, porque a gente tem dois tipos de amnésia. Aquela amnésia que a gente não lembra daquele momento para trás, chama de amnésia retrógrada. Essa amnésia, pessoas que têm esse tipo de amnésia, não lembra do passado, ela tem uma série de problemas na vida, mas um problema essa pessoa não tem, ela nunca tem depressão. Por quê? Elas não lembram nada de ruim que aconteceu dali para trás. Caramba. Então, essas pessoas não têm... A vida dela não é uma vida boa porque ela não sabe de onde vem, não sabe... Enfim, mas depressão, a gente nota que essas pessoas não têm. Então, pessoas que têm depressão, por exemplo, elas têm dificuldade em esquecer algo de ruim que aconteceu na sua vida. Se fossem capazes de esquecer, né, conseguiriam se livrar daquele tipo de pensamento, daquela memória e viver a vida de uma forma feliz. Então, é possível a gente dizer, doutor, que existem memórias que são mais fortes do que outras, principalmente nesses casos assim, de pessoas que têm essa tendência, depressivas e tudo mais? Isso aí. Existem memórias, principalmente memórias relacionadas ao emocional. Então, dizem os grandes nomes da neurociência mundo afora que não se formam memórias sem emoção, pelo menos não nos seres humanos. Algum componente emocional precisa estar ali relacionado para a formação dessas memórias, e quanto mais intensa a emoção for, mais enraizado ela fica. E essa emoção pode ser para o lado ruim, o indivíduo tem um medo muito grande de alguma coisa, né? As memórias ficam ali enraizadas, ou se o indivíduo teve uma memória positiva, o dia do casamento, quando o nascimento do filho, isso também fica enraizado ali de uma forma muito intensa. Doutor Igor, aquela pergunta agora do primeiro bloco que vale R$1 milhão agora. Aquela definitiva para a gente fechar aqui. Todo mundo no estúdio parou, inclusive, e olhou. Tem remédio para a memória, para melhorar a memória? Isso realmente existe ou não? Olha só, se você tem problemas de memória e esses problemas de memória são relacionados a algum tipo de doença ou algum déficit de componente químico, aí sim, existem medicamentos para suprir isso, e esses medicamentos podem e vão, né, obviamente, ajudá-lo. Agora, se você não tem nenhuma doença associada, mas você julga que sua memória não é muito boa, e você gostaria de ter um remedinho ali para ela ficar turbinada, infelizmente isso a ciência ainda não dispõe. O intervalo é rápido. Consulta o doutor vai, mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta.
Muito bom, já estamos de volta com o Consulta ao Doutor, intervalo rapidíssimo aqui e nós já vamos retomar o nosso bate-papo sobre como melhorar a nossa memória, recebendo aqui no nosso estúdio com muita alegria Dr. Igor Duarte, fisioterapeuta, neurocientista, ele que tem nos ajudado aí a aprender não só sobre a memória, mas também como aumentar essa nossa capacidade aí, como ajudar, como melhorar essa questão também e obviamente falando de problemas que podem afetá-la também. Rapidinho, antes da gente continuar a nossa conversa, olha só, o nosso QR Code já está aqui, canto superior do seu televisor, ele que vai te levar lá para o nosso canal do YouTube, só aproximar o celular com a câmera fotográfica habilitada e você chega por lá. Lá você acompanha a nossa programação ao vivo, além de ver e rever todas as nossas entrevistas, e não só do Consulta ao Doutor, viu? Todos os programas da HIT ficam lá à sua disposição, você pode ver, rever, compartilhar todo o nosso material disponível para você. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações quando você passar por lá. Aí você aproveita que já está na internet e segue a HIT também nas outras mídias sociais, Facebook e Instagram. Lá no YouTube você acompanha a nossa programação, nas outras você vai acompanhar um pouquinho dos bastidores também, tá bom? Vale a pena você conferir e nos seguir por lá também. Doutor Igor, a gente falou bastante aqui da memória no primeiro bloco, e eu queria falar um pouquinho sobre a nossa juventude. Uma demanda muito grande, muita informação. O jovem pode ter problema também com a memória? Não só pode, como está tendo, né, problema com relação à memória, mas normalmente não tem relação com nenhum tipo de doença ou mau funcionamento do sistema nervoso. O que está acontecendo é que a vida do jovem ela é cheia, né, de coisas, né, que tiram o seu foco de atenção. Então ele não consegue se concentrar numa área específica. Ele está mexendo no computador, tem 20 abas abertas. Então se ele está estudando ali para o vestibular, mas ele está, né, pensando nas outras abas, que é as redes sociais, o vídeo do YouTube, etc. Então ele não consegue se concentrar ali. Isso obviamente pode prejudicar a formação dessa memória e na hora, né, de resgatar essa memória e torná-la, né, consciente para resgatar aquilo que ele estudou, ele não consegue ou ele tem dificuldade. E aí é fácil falar, eu estou com algum problema de memória, deixa eu procurar um médico, um especialista para verificar isso. Ok, deve ser feito isso mesmo, mas normalmente não tem uma relação com alguma doença ou com alguma disfunção. Tem sim com essa coisa aí de você dividir a sua atenção com vários, né, ao mesmo tempo. Esse excesso de informação que a gente tem hoje, doutor, isso pode ser algo negativo quando a gente fala de memória? E eu faço a pergunta, sim, o doutor até citou aí já, né, aquelas milhares de abas abertas no computador, mas até na questão da mídia. Antigamente você, para ter uma informação, sei lá, na enciclopédia, pesquisava. Hoje em dia você acessa tudo, em todas as línguas, na hora, é muita coisa. Isso atrapalha? Olha só, eu não tenho um dado científico, mas tem algo que eu acredite. Pronto. Que é justamente você saber o que você precisa. Por exemplo, eu vou fazer um estudo, eu sou da época que eu tinha que ir na biblioteca do centro da cidade para buscar a informação. Hoje não precisa, você abre o YouTube e tem dezenas, centenas de professores maravilhosos te dando a informação que você precisa. Parece que você fica meio que relaxado. Não tem problema, porque eu sei que a hora que eu abrir o computador, a informação vai estar lá. Não tem aquela preocupação de você pegar o ônibus e falar, será que eu vou encontrar o livro que eu quero? Será que não tem um espertinho que foi lá e pegou o livro primeiro e eu não vou conseguir realizar o meu estudo? Tudo isso mexe com as emoções. Na hora que você encontra, você fica primeiro feliz da vida porque você encontrou. Quando você começa a transcrever aquilo, isso é muito importante. Você não trazia o livro para casa, você tinha que transcrever o que tinha para uma folha. E os jovens não fazem isso. Ou eles não estão relatando problemas de aprendizado. Aliás, tem um dado interessante, né? Nunca antes na história
os jovens tiveram o QI menor do que o QI dos seus pais. Está acontecendo com essa geração. Caramba. Talvez essa grande facilidade esteja prejudicando os métodos tradicionais, né, de ensino e aprendizagem. Um deles era o professor passava a informação na lousa, o aluno transcrevia. Copiava. O que o professor faz hoje? Não é uma crítica, é tudo moderno. O professor projeta a imagem no slide, o aluno apenas observa aquilo e depois o professor manda a apresentação em PowerPoint. O aluno está deixando de escrever. E isso pode sim refletir no aprendizado do aluno. Inclusive, todas essas ferramentas que a gente tem acesso com a tecnologia, né? E eu vou confessar aqui, tá, doutor? Não me julgue, por favor. Eu sou muito adepto do lembrete do celular. Mas assim, para praticamente tudo. Eu uso muito como um amuleto, para não esquecer. Coloco tudo lá. Isso acaba atrapalhando também? É claro que acaba porque você está deixando de treinar a sua memória. Você está deixando de dar a tarefa. Sim. Está colocando a Em tarefa. outro lugar. O que é importante. Isso é importante. Só que as pessoas precisam tomar cuidado porque tudo gira em torno do smartphone. Outro dia eu fui num restaurante que não tinha cardápio, tinha que fazer ali, né, meu celular não tinha isso, aí eu até fiquei meio deslocado, né, e aí correram lá com um cardápio, com um menu tradicional. Tradicional, eles conseguiram me servir. Mas parece que estão condicionando todo mundo para entrar no eletrônico. Não vejo problema nenhum, só tomem cuidado para não deixar o eletrônico pensar por você, raciocinar por você, comprar por você, Legal. Se relacionar por você. Tem coisas que é você quem deve fazer. Muito bacana essa reflexão, muito importante a gente pensar sobre isso também. Olha que caso interessante, doutor Igor. A Rosana, ela é assistente social, tem uma pós-graduação também. Ela fala que agora, por conta da pandemia, ela resolveu voltar a estudar. Só que agora, com 40 anos, ela fala que ela tem mais dificuldade de armazenar tanta informação. E aí eu pergunto, realmente com a idade a memória piora? Com o passar do tempo, o metabolismo diminui. E para gente, o funcionamento do sistema nervoso, basicamente, é metabolismo. Você transforma química em corrente elétrica e lá na frente você transforma essa corrente elétrica em produção de proteínas, que envolve o metabolismo, isso vai diminuindo, não tem para onde correr. Mas para a Rosana, isso vai acontecer a vida inteira. Com uma, vamos dizer assim, uma velocidade menor, dependendo da idade, mas é possível aprender. Um detalhe, Rosana, primeiro, parabéns porque você voltou a estudar. O cérebro não gosta de sair da zona de conforto. Para você fazer com que ele melhore, você tem que tirá-lo da zona de conforto, que é fazer lá a sua inscrição no curso, aprender. Logo você vai perceber que você já vai estar dominando. As coisas parecem que vão começando a ficar mais fáceis. Não é isso, é que seu cérebro agora está adaptado a essa nova tarefa. E quando o cérebro aprende a aprender, tudo fica mais fácil. Então, aprender se torna mais fácil. Muito bom. Vamos atender outra ligação, doutor. Agora nós vamos lá para o Rio de Janeiro, lá para o bairro de Botafogo, e nós vamos falar com a Luísa. Luísa, uma ótima tarde para você, seja muito bem-vinda ao nosso bate-papo, me escuta bem? Boa tarde, estou ouvindo bem. Boa, Luísa. Eu marquei o volume da televisão, só botou no celular. Boa, Luísa. Vamos falar só pelo celular, aí a nossa comunicação fica mais rápida aqui, eu falo, você me escuta, fica mais tranquilo. Pode fazer a sua pergunta, Luísa, por favor. Boa tarde, doutor, tudo bem com o senhor? Boa tarde, Luísa. Estou maravilhosamente bem, espero que você também esteja bem. Obrigada, doutor. É o seguinte, eu sou do Rio de Janeiro, moro aqui no bairro de Botafogo, aí é o seguinte, eu há quase 15 anos eu tomo remédio para dormir. E já me falaram que o remédio controlado para dormir, a gente vai perdendo a memória. Realmente, eu tenho esquecido muito, eu sou muito esquecida. Um dia desse, foi semana passada, eu fui na casa da minha sobrinha para não voltar no mesmo dia. Esqueci se eu tinha desligado o ventilador, se eu tinha que voltar. Eu não lembrava se eu tinha desligado ou não. Quando eu cheguei em casa, o ventilador estava desligado. Quer dizer, assim, eu esqueço muito. Entendeu? Aí eu preciso realmente remédio controlado para dormir, esse acesso à memória da gente.
Luísa, obrigado, viu, pela sua participação. E aí, doutor Igor? É isso mesmo. Medicamentos que induzem o sono, eles são importantes. A pessoa não consegue dormir. Isso é um problema gravíssimo. Então tem que induzir o sono dessa pessoa com medicamento. Mas isso, no período prolongado, vai afetar o metabolismo, né, que altera ali a formação de proteínas para a formação de novas memórias. Você precisa voltar no seu médico, relatar para ele isso, e ele vai tentar adequar o tratamento, inserir algum outro medicamento para minimizar esse efeito, mas o efeito, ele realmente ele existe, infelizmente. O ideal é que você vença o problema, encontre a causa, volte a dormir de forma natural, e aí retira o medicamento, né, com a orientação do seu médico, e aí você vai voltar a ter a sua memória íntegra, como sempre foi. Muito bom, obrigado, viu, Luísa, pela sua participação. Doutora, a Luísa falou do remédio e eu quero falar um pouquinho de doenças que podem atrapalhar na questão da memória. Vou pedir para o doutor falar quais que atrapalham, mas eu quero deixar uma pergunta que chegou aqui, e aí já relacionando com tudo isso que tem acontecido também da Covid-19, até para a gente saber se já existem estudos, o que de verdadeiro já tem nessa situação. A pergunta que chega é, pedindo para o doutor comentar se a Covid, né, o novo coronavírus, causa realmente lesões no cérebro que têm aí ficado e são até irreversíveis, né, ficam para sempre. Tem essa ligação e que outras doenças ou outros problemas causam na memória também, doutor? Olha só, já existem relatos de problemas cerebrais por conta do novo coronavírus. Tá? As pesquisas, obviamente, são poucas, porque isso é muito novo. Então, a gente, para os próximos anos, teremos notícias muito mais robustas. Né? No mês passado, por exemplo, inventaram uma nova técnica de exame pulmonar que detectam o pulmão de pessoas que venceram a Covid-19. 3 meses depois, o indivíduo nem tem mais sintomas, mas o exame mostra que os pulmões dessa pessoa ainda não estão 100%. Então, a gente vai ter pesquisas, dados mais robustos daqui para frente. Mas só respondendo de uma forma bem grosseira, assim, sim, já existem dados relacionando coronavírus com doenças, com alterações cerebrais. Agora você falou sobre doenças que comprometem a memória. A gente conhece as demências senias, que estão relacionadas com o envelhecimento, as demências relacionadas com o sistema circulatório, então tem dificuldade de chegar sangue em áreas do cérebro, esse indivíduo tem dificuldade de formar memórias, as demências de Alzheimer também está relacionado, e o que a gente chama de as hidrocefalias, hidrocefalia no adulto, eles também são doenças que comprometem a memória. Além disso, a depressão é uma doença que, dentre todos os outros sintomas que já é discutido e conhecido, as pessoas relatam muita falta de memória. Não se sabe se o depressivo tem problema de memória por conta do medicamento que ele faz por uso contínuo, ou se é porque ele coloca o foco naquele problema que causam os pensamentos rotineiros, e aquilo não abre espaço para novos tipos de pensamentos e outras emoções e, consequentemente, formação de novas memórias. Então isso não está bem claro, mas a gente sabe que essa doença também compromete a memória. Quando o especialista deve entrar nessa conversa, doutor Igor? Porque assim, a gente está falando aqui, tivemos ligações, o pessoal com alguns esquecimentos. Quando é que, olha, agora não, agora tem que procurar um tratamento, agora não tem mais jeito. Quando é que a figura do médico, do especialista entra nesse cenário? Olha só, se isso começa a atrapalhar a sua rotina, seja a rotina familiar, a rotina de trabalho, você precisa procurar um especialista imediatamente. Eu disse especialista, né, mas o ideal é você procurar o seu médico, o seu clínico. Ele vai fazer exames iniciais, e se ele julgar necessário, ele vai indicar você para outros especialistas. Tá bom? Mas normalmente é a família que vai detectar isso. Então a família detectou, olha, ele não está reclamando de que tem lapsos de memória, problemas de memória, mas você percebeu
que as tarefas que ele desempenhava anteriormente, ele já está, vamos dizer assim, esquecendo com mais facilidade, com períodos de intervalo mais curto entre uma crise de esquecimento ou outra, é interessante vocês procurarem um especialista para verificar se é realmente alguma coisa que deve introduzir um tratamento ou se não. Daí é normal, é apenas falta de atenção, mas é um especialista que tem que dizer isso. Muito bom. Doutor Igor, chegou uma participação aqui da Elza e eu achei muito interessante. O doutor pode até comentar se já ouviu falar disso. Ela fala que lá na região dela, em Ubatuba, existe um grupo da memória. Pessoas com mais de 60 anos que participam. Ela fala que por conta da pandemia, o grupo parou de se reunir. Duas perguntas. Primeiro, já ouviu falar dessas questões de grupo da memória? E segundo, como é que essa pandemia tem afetado essa questão da memória, já que a gente está falando de momentos de muita ansiedade e estresse também? Pois é, e os dias são muito parecidos. Nossa, né? Sim. A pessoa que está em quarentena, e aí às vezes nem tem problema de memória, mas como os dias são muito próximos, muito parecidos uns com os outros, isso acaba causando algum tipo de confusão e você acredita que não estou formando novas memórias, mas talvez esteja relacionado com a rotina que é muito próxima, muito parecida. Sobre se reunir para fazer exercícios para a memória, já ouvi, inclusive existem academias da memória, isso Legal. Começa a se difundir, então não se assuste se na sua cidade, no seu bairro, aparecer aí um novo tipo de academia, que não é uma academia para os músculos, que também faz muito bem para a memória, mas aparecer uma academia para o seu cérebro. Por quê? Sabe que existem exercícios, daqui a pouco a gente vai falar disso, né? Existem exercícios que sim melhoram o aprendizado. Vou dar algumas dicas daqui a pouco, dicas importantes e simples. Dicas, não é nada de dicas mirabolantes, tá? Eu preciso comprar um equipamento, não, nada disso. Que a nossa ideia aqui é justamente facilitar a sua vida que está nos assistindo aí, né, na sua casa, enfim. A ideia nossa aqui é dar essas dicas para melhorar a sua vida. Muito bom, fica ligadinho que vão ser daqui a pouquinho essas informações. A Elci, doutor, lá do Rio Grande do Sul, ela tem... É durante o sono que o sistema nervoso vai determinar o que deve ser armazenado e o que deve ser descartado. Nós recebemos uma enxurrada de informações. Se você, por exemplo, está no ônibus e tem conversa das outras pessoas que você está participando, mesmo que você não queira, você está ouvindo aquilo. Tá? Mas no outro dia, você não deve lembrar daquilo. Por quê? Aquilo são informações que não agregam nada na sua vida. Então, é durante o sono que isso é eliminado. Isso vai sendo eliminado. E as coisas mais importantes, elas vão indo para uma área permanente da memória. Existem dois lugares muito discutidos sobre a formação de memória. A gente chama de lobo temporal, que fica aqui do lado no cérebro. Tem uma área ali que chama hipocampo. Tudo que você aprende, coisas boas, coisas que importam, coisas não importam, elas vêm para esse hipocampo. É durante o sono que essas informações passam do hipocampo e vão para a superfície do cérebro. A gente chama isso de corticalização da memória. Quando essa informação é importante, ou a informação ela é descartada, ela é jogada no lixo. Mas é no sono que isso acontece. Então, se você não dorme bem, você tem dificuldade de eliminar informações desnecessárias e de armazenar informações que são importantes. Dormir é fundamental para a memória. Precisa descansar essa cabecinha também para recuperar todas as informações. Doutor, eu vou pegar a pergunta que chegou aqui da Rosângela, lá de São João de Biriti, no Rio de Janeiro também. Ela fala que ela estuda em casa constantemente e quando chega na prova ela acaba esquecendo toda a matéria. Ela já ficou de recuperação e quer saber se ela pode fazer algo para melhorar a memória. E aí às vezes fica aquela questão, essa dificuldade de aprendizado é necessariamente problema de memória? Olha só, talvez o problema dela não seja o problema de consolidação de memória, mas sim no evocar a memória. E o evocar a memória, ele tem alguns fatores que podem atrapalhá-lo. Um deles é o estresse. O estresse produzido no momento ali que você vai realizar a prova
produz um hormônio em excesso que chama cortisol, e esse hormônio cortisol atrapalha, primeiro, a formação de novas memórias e, posteriormente, a evocação dessas memórias. O ideal é, antes da prova, fazer um exercício de relaxamento. E aí, tudo que você aprendeu de fato, você vai conseguir acessar para realizar o teste. É o nosso último break, rapidinho, tempo de você tomar água, tomar um café ou então mandar sua pergunta aqui pra gente, para no próximo bloco a gente poder conversar muito mais sobre memória. Eu estarei esperando a sua participação, viu? O intervalo é rápido, consulta ao doutor vai, mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Consulta ao Doutor, no intervalo rapidíssimo, hoje falando como melhorar a nossa memória. Recebendo aqui no nosso estúdio, com muita alegria, para um bate-papo super agradável, o Dr. Igor Duarte, fisioterapeuta e neurocientista, ele que tem nos ajudado nessa caminhada, e eu já vou retomar o nosso bate-papo aqui, fazendo inclusive a sua pergunta que chegou aqui pelo nosso Instagram, tá certo? Na sequência. Antes disso, olha só o nosso QR Code aqui no canto superior do seu televisor, aproximou o seu celular, você vai lá para o nosso canal do YouTube. Lá você acompanha a nossa programação ao vivo, além de ver e rever todas as nossas entrevistas, todo o nosso material fica lá disponível para você assistir e compartilhar também. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, tá certo? Além disso, aproveite que você já está ali pela internet e siga também a HIT no Facebook e no Instagram para você poder acompanhar não só a nossa programação, mas um pouquinho dos nossos bastidores também. Todos os nossos endereços aparecem aí na sua tela, tá certo? Doutor Igor, no bloco anterior você disse que ia falar um pouquinho de algumas dicas de exercícios para memória e tudo mais. A Ione fala e manda aqui uma mensagem que ela é péssima para memorizar as coisas. Ela pergunta, existe algum exercício bom para isso? Como é que a gente pode melhorar o desempenho aí da nossa memória ou do cérebro, né, como um todo? Olha só, o principal exercício para a memória é a leitura. Tem nada melhor do que a leitura. Existem aquilo que se diz muito por aí, palavras cruzadas, videogame, ótimo, funcionam sim também. Mas nada é melhor do que a leitura. E eu vou explicar por quê. Pensa numa frase, por exemplo, todos devem amar. Quando você lê a frase e que seus olhos percebem ali logo, o cérebro, na verdade, percebe a letra T, então ele começa a fazer uma varredura em todo o sistema nervoso para quais palavras são possíveis iniciar com a letra T. Então, nós sabemos aqui que é todos, né? Mas ele pode colocar tapete, é isso que o corretor ortográfico do celular faz, é mais ou menos aquilo. Você vai digitando, ele vai te dando possibilidades de palavras. O seu cérebro, ele já faz isso com uma fração de tempo muito, muito pequena. Só que isso só é possível com a leitura. Então você colocou agora o T e o O. Agora não pode mais ser tapete. Então o seu cérebro sabe que T com O não pode mais ser tapete. Mas pode ser tomada, por exemplo. Então, à medida que você vai acrescentando sílabas, né, letras e formando sílabas, ele vai te dando possibilidades de novas palavras. Até você formar aquela frase com o sentido completo. Se você faz isso em uma página inteira do seu livro, você está exercitando demais o seu cérebro. Mas as pessoas não gostam de ler, porque o nosso cérebro gosta de facilidade. E aí eu vou voltar na tecnologia. Tem um programa de computador, de celular, que lê para você. E toda vez que você coloca o seu computador para ler para você, você está deixando de exercitar a sua memória automaticamente. Tá? Não tem problema nenhum o eletrônico, mas não deixe ele fazer tudo para você. Leia um livro que lhe interesse, um assunto que é importante para você, pegue ele, leia ele. Eu já li, releia. Toda vez que você lê o mesmo livro, você aprende coisas diferentes. Não dá para absorver todas as informações numa única leitura. Então, adquira o hábito de ler. Tá? Ler é o melhor exercício para a memória que existe. Alguém pergunta para mim, existe remédio? Não, mas a leitura seria esse melhor remédio para a memória.
Muito bom. O Jorge, lá de Teixeira de Freitas, na Bahia, ele mandou uma pergunta falando sobre o ômega 3. E com essa pergunta dele, eu quero colocar a questão dos alimentos agora na conversa, doutor. Existem realmente alimentos que ajudam na memória? Olha só, o ômega 3, a membrana do neurônio, ela é feita de ômega 3. Então, se você não tem essa gordura ali na membrana do neurônio, ele não vai funcionar bem, ele não vai processar proteínas para formar a memória. Então, é uma coisa puxando a outra. Então, o ômega 3, sim, ele é importante para a formação de memória. Existem alimentos que têm o ômega 3. Os frutos do mar, basicamente aí a sardinha, né, ela tem ômega 3. Ah, mas eu não gosto, tem pessoas que têm aversão a frutos do mar. Existe a suplementação, as cápsulas que têm o ômega 3. Faça essa suplementação e se você tiver algum déficit, isso vai ser sanado, vai ficar bem. Alimentos, a carne vermelha, ela é rica em vitamina B, a vitamina B12. Pessoas que não consomem a carne vermelha, elas relatam que têm problemas relacionados à memória. Então elas precisam, teoricamente, voltar a se alimentar da carne vermelha, né? Ou se é uma opção, né, um estilo de vida que ela adotou, não tem problema, mas precisa fazer a suplementação da vitamina B12, porque ela também está relacionada com a memória. Se você não tem a vitamina B12, você pode ter problemas relacionados à memória. Então, não pode ficar sem essa vitamina, ok? Muito bom. E os exercícios físicos, doutor? A gente falou aqui da academia para a mente, né? E a academia para o corpo ajuda também? A atividade física é um aliado da memória? Um fortíssimo aliado. Legal. Fazer atividade física, tem vários estudos. Tem estudos que dizem que se você fica mais inteligente, é até difícil em mensurar a inteligência dentro da perspectiva científica, mas tem estudos dizendo que você fica mais inteligente, você vai melhor na prova, você memoriza melhor, seu cérebro fica mais oxigenado. Ou seja, fazer atividade física é fundamental. Além disso, eles descobriram, no final dos anos 90, especificamente ali em 99, eles descobriram que quando colocaram ratinhos para se exercitarem, aumentaram o número de neurônios nessa área que as memórias são formadas inicialmente, que é o hipocampo. Então, o cérebro forma novos neurônios todos os dias, em maior ou menor intensidade nessa área do hipocampo. Então eles descobriram que no ratinho que se exercitava naquela rodinha, provavelmente todo mundo já viu o ratinho andando naquela rodinha ali em algum filme, em alguma propaganda, enfim. Ratinhos amam andar naquela rodinha. Eles descobriram que aumenta o número de neurônios. Se aumenta o número de neurônios, aumenta a capacidade de reter informações. Tá? Eles pegaram outro grupo de ratos, né, e colocaram para nadar. E aí isso diminuiu o número de neurônios. Mas o exercício basicamente é o mesmo, exercício anaeróbico. O que aconteceu? Eles descobriram que os ratos não gostam de nadar. E se eles não gostam de nadar, causa estresse. E esse estresse vai atrapalhar na formação de memória. Então você precisa encontrar o exercício que você goste de fazer. Ah, mas meu vizinho, ele faz musculação, ele levanta muito peso. Vai ter o mesmo efeito para mim? Se você gostar do exercício, vai sim ter um efeito de produzir novos neurônios. Se não, pode atrapalhar. Agora, você tem que encontrar o exercício ideal para você. De repente é pedalar. Eu amo pedalar, por exemplo. De repente é dança. De repente é exercício em grupo. Você precisa encontrar o seu, mas não tem jeito. Isso só acontece se você fazer exercício físico. Muito bom. Doutor Igor, a Shirley Cristina, ela mandou aqui a participação dela, dizendo que ela já tem 3 casos na família de pessoas que convivem com o mal de Alzheimer. Ela tem 38 anos e aí ela sente a memória fraca. Ela pergunta se essa questão do Alzheimer é genético, se isso pode ser um problema, se ela precisa ficar atenta e como que ela cuida dessa questão. Deve ficar atenta, sim. Existe um componente genético associado, mas ele não é o principal fator que vai determinar a manifestação da doença na vida da pessoa. Então, tem relatos na família, você deve sim procurar um especialista já para ele ir acompanhando você. Agora, estilo de vida tem um impacto muito importante na instalação da doença de Alzheimer. Sono, atividade física,
alimentação e atividade intelectual. Tudo isso, vamos dizer assim, relacionado, isso aumenta a chance da doença se manifestar em você. Muito bom, dado o nosso recadinho, vamos retomar o nosso bate-papo com o Dr. Igor sobre memória. Doutor, chegou uma perguntinha pelo nosso telefone, onde a Marina, aqui de São Paulo, ela fala que ela está preocupada porque ela não lembra dos sonhos. Isso tem alguma coisa a ver com memória fraca, por exemplo? Existem alguns fatores relacionados. Primeiro, as pessoas, ela precisa entender que ela sonha. A não ser que ela tenha um problema muito sério, existem um grupo de pessoas que não conseguem sonhar, as pessoas não sonham mesmo. Mas são pessoas que não têm desejo nenhum pela vida. Então eles encontraram a área no cérebro, eles chamam de VTA, né? A área tegmentar ventral. A pessoa não tem essa área funcionante, ela não sonha, não tem as imagens do sonho, mas ela não tem nenhum tipo de perspectiva, e isso não é o caso da nossa espectadora. O que pode estar acontecendo primeiro, você não está aprofundando o seu sonho, o seu sono. A gente só sonha numa fase específica do sono, que a gente chama de fase REM. Essa é uma possibilidade. Uma outra possibilidade, você acorda e já vai para o banho porque tem que chegar no trabalho, e aí isso não dá tempo, né, de você chegar um hormônio, né, o neurotransmissor importante, que é a noradrenalina, que vai lá resgatar o sonho. No momento de pandemia, as pessoas estão relatando que estão sonhando mais e estão com sonhos diferenciados. Muito por conta disso, elas acordam e podem ficar um pouquinho na cama. O hormônio noradrenalina vem e resgata aquele fiozinho da memória do sonho, e aí o sonho aparece para você. Tá? Aí você tem a sensação de que está se lembrando do sonho. Então pode estar relacionado com esses fatores que eu apresentei para você. Muito bom, obrigado pela participação também. Doutor, a gente falou de medicação, aqueles remédios fitoterápicos, mais naturais assim, eles também podem apresentar ou ter alguma relação com essa questão de problemas da memória? Você diz no caso de atrapalhar a memória? Isso, de atrapalhar a memória. Eu não conheço dados sobre isso. Então, sobre os fitoterápicos, como eles são hiperdiluídos, até acredito que ele não tem efeito, o efeito que ele diz ter, né? Alguns cientistas dizem que isso não acontece porque ele basicamente é água, então eu acredito que ele não tenha nenhum efeito negativo sobre a memória. Também acredito que ele não tenha um efeito positivo, ele ter o efeito positivo. Mas eu acredito que as pessoas que quando utilizam desse medicamento, isso pode gerar o que a gente chama de efeito placebo. E aí sim a pessoa ter a sensação de que estou consumindo isso está melhorando. Pode ter uma relação. Mas eu não acredito que ele nem prejudique e nem ele ajude. Muito bom. A Carol, ela fala que ela é estudante de enfermagem, 26 anos, dorme muito bem à noite, mas ela é péssima com a memória. Ela colocou um detalhezinho aqui, doutor, que ela não gosta de ler. Acho que ela pegou a sua explicação ali na hora. E aí eu pergunto, será que a gente pode arrumar algum artifício para ela? Por exemplo, escrever essa leitura, esse texto, isso pode ajudar? Claro que pode. Transcreve para um papel. Mas presta atenção, transcrever com papel, lápis ou caneta é diferente de você digitar. Boa. Digitar, tem estudos mostrando isso. Tem uma pesquisa interessante de 2014, do Psychological Science, e eles compararam grupos de pessoas que digitam e que escrevem. Obviamente as pessoas hoje mais digitam do que escrevem, mas as pessoas que escrevem, a informação ela fica armazenada por um período muito maior. O meu segredo é justamente a escrita. Então toda vez que eu tenho uma prova, eu tenho uma entrevista, eu transcrevo, tá? Alguns detalhes que são importantes, para aquilo não fugir ali, não ter lapsos de memória na hora, por exemplo, da entrevista. De repente eu estou aqui falando para você, apaga tudo. Já aconteceu isso, né? No momento de estresse, apaga tudo. Então eu transcrevo e aí eu tenho a certeza que a chance daquilo desaparecer no momento de uma entrevista importante como agora, ela vai ser minimizada. Então, de repente, ela realmente está... ela escrever ou transcrever parte de um livro, uma aula que ficou gravada, escreva ali o que o professor falou,
vai aumentar a sua chance de reter as informações. Aí, Carol, depois manda as notas pra gente aqui, viu? Quero ver o desempenho escolar Manda o boletim, também. né? Manda o boletim. Muito obrigado pela participação. Ó, a Lourdes, lá de Ribeirão Pires, ela fala que ela tem 67 anos, ela frequenta os cultos lá na igreja que ela congrega, mas quando ela chega em casa ela não lembra de nada do que o pastor falou. Ela pergunta o que pode fazer. As anotações podem ajudar também, Igor? Pode, você fazer um estudo da Bíblia. É importante, é um livro importante para a nossa vida, para reavivar a nossa fé. Faz o estudo da Bíblia, pega ali, tenta prestar mais atenção nos versículos bíblicos que o pastor fala, mesmo que você, no meio do caminho, fala, não lembro o que ele disse, mas você abra a Bíblia de novo, leia, transcreva aquilo, isso vai fazer uma diferença, inclusive isso pode reavivar a sua fé. E toda vez que a sua fé ela se eleva, tem um efeito poderoso no cérebro. Inclusive, a gente pode voltar aqui para falar sobre a fé e os efeitos no cérebro, porque tem muito a ser falado. Muito bacana, um tema super legal. Depois nós vamos conversar direitinho para acertar vamos essa negociar essa pauta também. né? Muito bom, que inclusive, Lourdes, eu utilizo esse artifício. Eu faço várias anotações durante o culto para poder depois lembrar e fazer essas conexões que o Dr. Igor falou aqui com outros versículos. É muito bom, ajuda demais. Doutor Igor, obrigado pelo bate-papo, muito aprendizado, foi super bacana, sempre muito bem-vindo. Olha, é sempre um grande prazer estar aqui. Ó, toda vez que você chama, primeiro que eu fico muito feliz né, de vir aqui, e é um grande prazer, eu venho muito entusiasmado, porque esse é um compromisso que eu tenho com os amigos telespectadores, que é levar as informações que eu adquiri em todos esses anos de estudo, levar isso de uma forma muito mais simples, mais fácil, para melhorar a vida de vocês. Obrigado pelo convite. Muito bacana. Olha só, @dr.igorduarte. Aparece aí na sua tela, é o Instagram do Dr. Igor, você vai conhecer mais sobre o trabalho dele, inclusive mandar a sua dúvida também, se ficou aí pelo caminho, ou então pelo telefone, código 11 95450 3737, 95450 3737. E com isso, nós encerramos a edição de hoje do Consulta ao Doutor. Amanhã, a partir das 3h35 da tarde, ao vivo, nós estamos de volta. Um forte abraço e até lá!